A todos os que estão nos assistindo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A história que antecede esse verso, ela tem duas declarações, uma digna de aplausos e uma outra digna de reprovação. Temos então um momento em que Pedro ele faz uma maravilhosa declaração a respeito de Jesus. Pedro diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. E é o próprio Jesus quem vai reconhecer quão digna foi a declaração de Pedro, porque Pedro ele teve uma revelação do próprio Deus. Em seguida, Jesus vai falar sobre a sua morte e ressurreição. Ele diz que era necessário, então, que ele morresse para depois ressuscitar. E Pedro, mais uma vez, ele vai dizer algo, mas desta vez algo que foi reprovado por Jesus. Pedro, ele vai exortar Jesus. Ele vai dizer a Jesus que Jesus estava errado, que não poderia deixar que aquilo então acontecesse. E Jesus repreende a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro, naquele instante, ele estava sendo usado pelo inimigo, pelo diabo, para poder desviar Jesus de sua missão. Então chegamos ao verso que foi lido inicialmente. E muitas pessoas, quando olham para este verso, eles têm um entendimento errado do que significa este verso. Muitas pessoas costumam pegar então este verso e pegar a cruz citada por Jesus e associar a cruz a um fardo que se deve carregar. Muitas pessoas costumam dizer que minha cruz é o meu marido chato, a minha cruz é a esposa rixosa, a minha cruz é esse filho que é muito trabalhoso, é esse trabalho, esse emprego complicado, a minha cruz é uma doença que eu tenho há muitos anos. E eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com a cruz citada por Jesus. Dizer que algumas coisas que passamos nesta vida é a cruz que temos que carregar é não entender o que Jesus quis dizer na sua palavra. Essa não é a cruz que Jesus citou aqui no texto. E para você entender o significado dessa cruz, para você entender o significado desse texto, basta você olhar a relação de Jesus com a cruz. Lembre-se de Jesus carregando a cruz até o Gólgota. Naquele momento que Jesus será crucificado, lembra que ele está carregando a sua própria cruz. E quando Jesus está carregando a sua cruz, tem diversas pessoas testemunhando esse horrendo espetáculo. E todas as pessoas que estavam ali assistindo, que estavam ali olhando, eles sabiam que Jesus não estava carregando um fardo. Todos eles sabiam que Jesus estava carregando um instrumento para a morte. Ou seja, Jesus estava carregando aquilo que seria usado para matá-lo. Então, a cruz é um instrumento de morte. Ninguém olhou para Jesus e disse: olha, esse moço tão novo, 33 anos, olha o fardo que ele está carregando. Mas todos sabiam que Jesus carregava um instrumento para a morte. Vale salientar que não apenas Jesus teve que carregar a sua cruz. Os ladrões que também foram condenados carregaram as suas cruzes. E era uma prática comum, porque Roma não tinha funcionários para carregar a cruz dos condenados. Os condenados, eles eram obrigados a carregar a própria cruz. E Jesus, que também foi condenado, foi obrigado a carregar a sua própria cruz. Então, carregar a própria cruz não era carregar um fardo, mas era carregar um instrumento que serviria para matar a pessoa. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a cruz se tornou um símbolo para nós. Ela se tornou um símbolo de expiação, um símbolo de perdão, um símbolo de graça, um símbolo de amor. Mas todos entendiam naquele contexto que a cruz era um instrumento para a morte. Então, o que é tomar a cruz, segundo o que Jesus está dizendo no texto? E nós precisamos ir por partes para entender o que é tomar essa cruz. Jesus vai dizer o seguinte: se alguém quiser seguir-me. E quando Jesus diz isso,
se alguém quiser seguir-me, ele se coloca numa posição de antagonismo aos demais mestres da época. Isso porque tinha vários mestres e as pessoas seguiam esses mestres. E quando ele disse, se alguém quiser seguir-me, ele está fazendo uma comparação entre ele e os demais mestres. E quem quisesse seguir a Jesus não deveria seguir os demais mestres. Quem quisesse seguir a Jesus tinha que seguir unicamente a Jesus. Não era um negócio que a pessoa podia, alguns dias da semana, seguir Jesus e os demais dias seguir os outros mestres. Ou ele seguia unicamente a Jesus, ou então não seguiria. Não era uma coisa de seguir por um tempo e depois outro mestre e depois voltava para Jesus. E não era fácil dizer que ia seguir Jesus, porque seguir a Jesus implicava então assumir sobre si todas as injúrias dos homens. Não era apenas as injúrias dos outros mestres, mas também dos seus seguidores, de toda uma sociedade que era contrária a Jesus. Em nossa cultura, é muito tranquilo dizer que segue a Jesus. É muito tranquilo dizer que é uma seguidora de Jesus. Aliás, dá até status dizer que segue a Jesus. Uma pessoa que diz que não segue Jesus em nossa cultura é uma pessoa que é vista de forma preconceituosa, é uma pessoa que é rejeitada. Porque o que funciona para a nossa cultura é dizer que segue a Jesus. É só você fazer o teste, você perguntar por aí afora quem é seguidor de Jesus ou quem quer seguir Jesus e você vai ouvir um enfático sim. Porque de forma geral as pessoas vão responder que querem seguir Jesus. Mas para aqueles que dizem que querem seguir Jesus, vem o restante do texto. E o restante do texto diz, negue-se a si mesmo. Pense numa coisa difícil, porque negar a si mesmo é se anular. É você deixar de ser você mesmo. E dito dessa forma até parece uma coisa muito ruim. Mas na verdade, anular a si mesmo é anular a carne que tanto deseja as coisas contrárias a Deus, que deseja coisas que se opõem a Deus. É a desconstrução de tudo aquilo que nós somos para a construção de um novo ser. É aquilo que a Bíblia chama de conversão. E essa parte parece fácil de entender, mas é difícil de viver. A Bíblia ela é clara ao afirmar que a conversão é uma ação do Espírito Santo em nós. É Deus que transforma a pessoa. Não é você que transforma a sua vida. Não é você que transforma a si mesmo. O nosso único trabalho na conversão é crer em Jesus, é se render a Jesus. E todo o restante, toda a transformação vem da parte de Deus. E parece fácil, mas não é tão simples assim. Basta ver um monte de gente que diz que é convertida, mas as ações em nada condizem com a proposta de Deus. São pessoas que dizem que são convertidas, mas elas não negaram a mentira em suas vidas. São pessoas que dizem que são convertidas, mas elas não renunciaram ao temperamento agressivo que machuca, que maltrata. Elas não negaram a falta de perdão, mas dizem que são convertidas. Elas não negaram o coração rancoroso, cheio de mágoas, mas dizem que são convertidas. Elas não negaram tudo aquilo que não devia mais existir em suas vidas, mas persiste, ainda existem. E quando você diz que negou a si mesmo para andar com Jesus, para seguir a Jesus, você está dizendo que aceitou o senhorio de Jesus na sua vida. É você aceitar a vida ofertada por Deus, entendendo que não existe nenhuma outra vida a não ser a vida que é ofertada por Deus. E qualquer outra vida que não foi ofertada por Deus não é uma vida, é morte. É algo que conduz você para morrer, mas não a morte que leva para Deus, é a morte que leva para o inferno. Então, quando uma pessoa diz que é uma seguidora de Jesus, ela tem que ter negado a si mesmo, ou seja, a vida dela tem que ter sido mudada, transformada, porque ela se rendeu de fato a Jesus. E o texto continua: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tomar a própria cruz significa que você então tem que morrer.
lembra de Jesus levando a sua cruz. É como se a pessoa pegasse lá a sua cruz e conduzisse até o Gólgota, conduzisse até o monte na qual ela vai ser crucificada. Só que no nosso caso não é uma morte física. Não é levar uma cruz literal e você ser crucificado num monte qualquer. E os discípulos entenderam essa mensagem. Eles entenderam que Jesus não estava convidando eles para que cada um pegasse uma cruz e levasse para o Monte Gólgota. Mas o caminho da morte que temos que seguir é o caminho da morte da velha natureza. É quando crucificamos o velho homem na cruz para que o novo homem possa surgir. Em nossos dias, temos muitos falsos seguidores. E nos dias de Jesus também não era diferente. Muitas vezes vamos encontrar lá nos textos multidões que estão seguindo Jesus. Só que Jesus nunca teve interesse por multidão. Ele tinha interesse por pessoas de fato convertidas, pessoas transformadas. E vez por outra Jesus vai passar um pente fino, na qual vai tirar um monte de gente que se diz seguidor, mas não era seguidor. E no texto que estamos analisando aqui, Jesus oferece uma forma de saber se a pessoa é de fato um seguidor ou não de Jesus. Porque só é seguidor de Jesus aquele que tomou a própria cruz e carregou, aquele que negou a si mesmo. E a multidão queria seguir Jesus, mas elas não queriam seguir o Jesus que convida a morrer. Elas queriam o Jesus que restaurasse um reino na terra. Um Jesus que livrasse o povo da opressão de Roma. Elas queriam um Jesus que multiplicasse os pães e os peixes. Mas quando elas entenderam que Jesus estava convidando para morrer, muitos pularam fora. Porque essa história de morrer não é para mim. Quer dizer que não tem pão? Quer dizer que não tem peixe? Tô fora. E Jesus ele foi enfático ao dizer: se alguém quiser seguir-me. Você quer seguir Jesus? Porque se a sua resposta for um sim, então você tem que olhar para a condição que foi imposta por Jesus. E a condição é a seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí vem a última parte do verso, quando ele diz: siga-me. Ele começa então o verso dizendo, questionando se alguém queria segui-lo. E se alguém quisesse segui-lo, deveria negar a si mesmo, deveria tomar a cruz, e aí sim, deveria segui-lo. Uma pessoa ela pode até repetir diversas vezes que é uma seguidora de Jesus. Ela pode repetir diversas vezes que é convertida. Ela pode repetir quantas vezes ela quiser que ela anda com Deus. Mas se ela não negou a si mesma, se ela não tomou a cruz, se ela continua sendo a mesma pessoa de antes, ela não é uma seguidora de Jesus. Existe um monte de gente que pensa que serve a Deus, mas a vida cristã é zero. Só que Deus é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus que sempre envia alguém para mostrar quando estamos no erro. Mas lamentavelmente, muitas são as pessoas que permitem o endurecimento do coração, permitem um coração orgulhoso, cheio de soberba, que não aceita ser criticado. Muitas são as pessoas que dizem: quem sabe do meu coração é Deus. Quem me julga é Deus. E num certo sentido, sim. Quem sabe do seu coração é Deus. Quem julga você é Deus. Mas foi o próprio Jesus que nos disse que pelo fruto se conhece a árvore. Foi o próprio Jesus que nos deu a prerrogativa de olharmos para a vida uns dos outros e ver se essa vida é uma vida que anda ou não com Deus. Não adianta dizer que o coração é de Deus, que sua vida é de Deus, quando as ações não refletem a Deus. E aí, algumas pessoas costumam dizer o seguinte: eu sou mais cristão do que muitos que estão na igreja. E eu concordo que na igreja tem muita gente sem futuro, tem muitas pessoas que realmente não têm vida com Deus. Mas também na igreja tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas que amam a Deus, tem muitas pessoas que levam Jesus a sério. Pessoas que entendem o valor da igreja. E a questão aqui é: cadê você que não está fazendo parte desse outro grupo?
do grupo de pessoas que levam Deus a sério. Por que dizer que você é mais correto, é mais cristão, é mais crente, é mais de Deus do que muitos que estão na igreja? Não tira de você a responsabilidade de estar junto do outro grupo que leva Deus a sério. Porque ninguém está mandando você fazer parte do grupo ruim. Você tem que fazer parte do grupo bom, das pessoas que amam a Deus, que seguem a Jesus. Então, se você diz que é mais crente do que muito crente que estão dentro das igrejas, vá fazer parte do grupo que realmente ama Cristo, que realmente anda com Deus. Porque tem na igreja pessoas que não andam com Deus e tem pessoas que andam com Deus. O homem inventou a religião, mas a igreja é uma invenção de Deus. Se você quiser combater a religião, combata. Aliás, me chame também, porque eu estou junto nessa para combater a religião. Mas não combata a igreja. Porque a igreja, ela é coisa de Deus. E se você é de fato um seguidor de Jesus, a sua vida tem que condizer com isso. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que seguir a Jesus. E você tem que aceitar o projeto de Deus, que é a igreja. Então, não faz sentido você não estar engajado na igreja, servindo a Deus também na igreja, porque a igreja é projeto de Deus, e se você é igreja, você faz parte do corpo que é a igreja. Então, seguir a Jesus não é aquele negócio que acontece assim, o pastor, ele prega, aí no final da pregação ele faz um apelo, pergunta quem quer aceitar Jesus, alguém levanta a mão e vai lá e aceita Jesus. Não é isso que torna a pessoa uma seguidora de Jesus. Seguir a Jesus é a pessoa que nega a si mesmo, toma a própria cruz e aí sim ela segue a Jesus. É algo difícil, mas tem um detalhe que nós precisamos nos ater. Tem um detalhe animador, porque Jesus disse que iria morrer e de fato ele morreu. Mas também Jesus disse que ele iria morrer, mas ele venceria a morte. E de fato, ele venceu a morte. E todo aquele que segue a Jesus, ele tem que morrer. Mas se ele morre em Jesus, ele também vencerá a morte. Eu e você não venceremos a morte por conta de uma ação nossa, por conta de um empenho nossa. Nós venceremos a morte por causa da ação de Jesus. Eu e você seremos beneficiados pela ação de Jesus, que morreu e venceu a morte. Ou seja, todos nós também venceremos a morte e um dia estaremos eternamente com Jesus. Mas para que isso aconteça na sua vida, para que isso possa te contemplar, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você tem que pegar o seu ego e cravar na cruz. E não deixar o ego sair de lá. E se por um acaso você der um vacilo e o ego saiu da cruz, no momento que você for exortado, pegue o ego e coloque lá de novo. Porque o lugar do ego é na cruz. É você amanhecer todos os dias e orar a Deus para que não permita que o velho homem ressurja. É orar a Deus dizendo: Senhor, eu quero a cada dia morrer cada vez mais andando em Jesus. Mas se a sua vida é centrada em você, se a sua vida é centrada no ego, você não morreu. Você não anda com Jesus. Se você não serve ao próximo, se você não se submete a Deus, se você inventa desculpas para não servir a Deus, infelizmente, você não morreu. Você precisa morrer. Concluo dizendo que tomar a cruz não é ter um fardo na vida, não é carregar o fardo. Isso seria até fácil. Tomar a cruz é morrer, é seguir o caminho do Calvário para se ter uma morte, não a morte física, mas a morte da velha natureza. Você só consegue seguir Jesus se você morrer. Então, para aqueles que o coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, você ainda não morreu. Para aqueles que vivem com raiva do mundo, com raiva da vida, você ainda não morreu. Para aqueles que não ajudam pessoas
você ainda não morreu. Para aqueles que não vivem a dinâmica da igreja, você ainda não morreu. Para aqueles que se apegam à mentira para tentar se dar bem, você ainda não morreu. Aqueles que não sabem perdoar, você ainda não morreu. Para aqueles que vivem práticas que contradizem a Bíblia, você ainda não morreu. Lembra que Jesus, ele repreendeu a Pedro? Ele disse: para trás de mim, Satanás. Porque o diabo estava querendo usar a vida de Pedro para desviar Jesus do seu propósito. A proposta do diabo era desviar Jesus da cruz. A proposta do diabo é fazer com que todos nós vivamos uma vida sem morte. O diabo queria que Jesus trouxesse um cristianismo sem cruz, onde as pessoas poderiam ter pão e peixe e viver vidas não transformadas em Cristo. E Jesus disse não a essa proposta diabólica. E você precisa dizer não a esse tipo de proposta. Porque não tem vida se antes a pessoa não morreu em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que diz que anda com Deus, que está com Deus, você tem que carregar a sua cruz, que não é um fardo, mas é morrer. Morrer para o velho homem, morrer para a velha natureza. Eu não sei da sua vida, não sei de você, mas você sabe de si. Você sabe das coisas que não condiz com a vontade de Deus. E você precisa crucificar tudo isso, morrer para tudo isso, para renascer como uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sei dos seus passos, não sei da sua vida, mas eu sei da necessidade que todos nós temos de morrer todos os dias. A boa notícia é que se vivemos aqui a morte física, nós vamos abrir os nossos olhos diante de Deus para viver eternamente com Ele. Vale a pena morrer para Cristo Jesus, morrer em Cristo Jesus. Você vai crucificar tudo aquilo que não serve em você, tudo aquilo que não agrada a Deus. E pode parecer difícil, mas essa é uma obra do Espírito Santo. O que você tem é que verdadeiramente se render. Pegue a sua natureza, crave na cruz e permita viver uma vida com Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.